Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando agora, no domingo, hoje, dia 20 de novembro, a nossa Semana de Oração 2016, para todos os membros das nossas igrejas de expressão portuguesa da região de Paris, Stan e Charenton. Seja muito bem-vindo. O título da nossa lição desse ano, o título da nossa Semana de Oração desse ano, melhor dizendo, é O Coração na Missão. E a missão de Deus no Novo Testamento foi a mesma que no Velho Testamento, que foi buscar e salvar o perdido. A Bíblia nos diz assim, no livro de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Foi Jesus, o Verbo de Deus, quem revelou em toda a sua plenitude essa missão de amor, essa missão de misericórdia do Pai, esse desejo no coração do Pai de salvar o ser humano perdido. E Ellen White nos disse o seguinte: ao atender Jesus às vastas multidões que lhe aglomeravam em torno, os discípulos o assistiam, ansiosos de obedecer-lhe as ordens. Eles queriam aliviar o trabalho de Jesus, enquanto aprendiam as lições. Eles promoviam o conforto de todo mundo, colocavam o povo em ordem, levavam os doentes até Jesus para serem curados. Então, os discípulos observavam atentos todas as pessoas que estavam ouvindo Jesus e que estavam interessadas. E os discípulos procuravam servi-las na medida do possível para que elas pudessem ter uma bênção espiritual e a própria salvação. Não é? Os discípulos ensinavam, então, para as pessoas tudo aquilo que eles tinham aprendido de Jesus. Eles obtinham, dia a dia, ricas lições de Cristo e as ensinavam às multidões. E assim eles iam crescendo em experiência. Na verdade, eles estavam recebendo uma formação, a maior e mais espetacular de todas as formações. Quando Jesus, então, enviou os discípulos de 2 em 2, e depois de algum tempo enviou os 70, nós vimos em Lucas capítulo 10 que Jesus instruiu os discípulos a realizar a missão de Deus, pregando assim: o reino dos céus está próximo, arrependei-vos. Além disso, ele também disse: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e vocês devem dar também de graça. Essa é a grande norma do Evangelho. É por isso que a igreja não deve cobrar nada para pregar o Evangelho e para ensinar a salvação às pessoas. O Evangelho deve ser dado gratuitamente. Então, Jesus lembrou aos discípulos também que eles deveriam receber um poder do alto, que é o poder do Espírito Santo, para realizar essa missão. Nenhum ser humano consegue realizar essa missão se não for do alto, revestido do poder de Deus, o Espírito Santo. Bem, a missão vai continuar depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Né? Pouco depois da ressurreição de Jesus, aquelas mulheres que foram à tumba receberam uma missão muito especial dada pelo anjo, que lhes disse assim: agora vão e digam aos discípulos dele, e digam a Pedro também, que Jesus está indo adiante de vocês para a Galileia, e que ele já ressuscitou. E lá vocês o verão, conforme ele lhes havia dito. Isso está em Marcos capítulo 16, verso 7. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, que estavam no caminho de Emaús, que é Cleopas e o seu amigo, se tornaram missionários também, quando o coração deles queimava ao ouvir Jesus falar da sua missão em todas as páginas do Velho Testamento. Sem conter alegria no seu coração, eles correram. Naquela mesma noite, voltaram de Emaús para Jerusalém, para dar aos discípulos as boas novas que Jesus já havia ressuscitado e que a vitória já havia sido conquistada. Pouco antes da sua ascensão ao céu, mais uma vez Cristo comandou os seus discípulos dizendo: vão agora por todo o mundo e preguem o evangelho, a toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Marcos 16. Quando pensamos em missionários, nos lembramos de Filipe, né? Um grande missionário, que foi enviado para dar um estudo bíblico e batizar um alto oficial da rainha Candace, na Etiópia. Isso está em Atos capítulo 8. Bem, também nos lembramos de Estevão,
que corajosamente testemunhou perante o sinédrio judeu e foi o primeiro missionário depois de Cristo a morrer como Marte por conta do Evangelho. Mas, a partir desse sangue que foi derramado, sangue de Estevão, nós tivemos a conversão do apóstolo Paulo, que testemunhou o apedrejamento de Estevão, né? Atos capítulo 7. Devemos nos lembrar também de Barnabé, de Silas, de João Marcos, de Timóteo. Todos esses desempenharam funções importantíssimas no cumprimento da missão que Deus lhes havia dado. O livro Grande Conflito, da escritora Ellen G. White, nos mostra que ao longo dos séculos sempre houve pessoas dispostas a levar avante a missão de Deus, mesmo custando a sua própria vida. Em 1874, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enviou a Basel, na Suíça, seu primeiro missionário oficial, J.N. Andrews. Ele e seus 2 filhos, Mary e o pequeno Charles. Angeline, esposa de Andrews, havia falecido 2 anos antes. Infelizmente, a sua filhinha Mary, de apenas 17 anos, contraiu tuberculose e morreu em 1878. 5 anos depois, ainda na Europa, J.N. Andrews também morreu com a mesma doença terrível, tuberculose. E foi sepultado em Basel, na Suíça. Desde aquele tempo, meu querido amigo, milhares de adventistas se tornaram missionários e foram se espalhados pelo mundo inteirinho pregando essa mensagem que nos alcançou, a mim e a você. Muitos jovens, muitos idosos deram a vida cumprindo fielmente essa missão de Deus. No entanto, a missão de Deus tem avançado, não só naquela época, mas até hoje também. Em grande parte, ao sacrifício de muitos homens e mulheres, idosos e jovens e crianças, que, atendendo ao chamado de Deus, foram a outros países. E hoje nós temos a grata satisfação de anunciar, né, com todo o sorriso, que temos 19 milhões de membros em nossas igrejas ao redor do mundo. Imagine, em mais de 200 países, praticamente todo o mundo. Pessoas que aceitaram a verdade, como ela é em Jesus, e se uniram ao movimento ordenado por Deus. A missão de Deus, atualmente, nesse mundo repleto e apinhado com mais de 7 bilhões de habitantes, ainda há muito o que fazer. Ainda demanda muito do nosso trabalho, né? Para que nós possamos cumprir completamente essa missão, ainda há muito o que fazer. E Deus necessita de você. Deus está chamando cada um de nós para desempenharmos nossa parte nesta grande missão. Deus conta conosco. Não importa a sua idade. Não importa se você é homem ou se você é mulher, não importa onde você mora, não importa qual é o nível cultural que você tem, não importa quais sejam o seu nível de escolaridade ou os seus diplomas, isso não interessa. O que importa é que você se coloque à disposição de Deus para receber a influência dele, o poder do Espírito e cumprir essa missão. Deus necessita do seu envolvimento na missão de buscar e salvar o perdido, aonde ele estiver. Deixe que o Espírito Santo guie você até a pessoa certa e natural e calmamente dê o seu testemunho sobre a orientação do Espírito Santo, incentivando essa pessoa a abrir o coração e a receber a mensagem de Deus. O testemunho deve causar alegria e ser consequência natural do nosso relacionamento com o Senhor. Assim como foi com os discípulos. Eles deram o testemunho deles e evangelizaram por amor, pelo amor que eles tinham para com Jesus, e não porque eles haviam recebido uma ordem de ir evangelizar. Da mesma forma, nós devemos fazer hoje, por amor. Para levar avante essa tarefa, nós não temos nenhuma dúvida de que Deus abrirá o caminho. Todas as portas que estiverem fechadas serão abertas pelo poder de Deus. Todos devem fazer parte dessa missão do Senhor, para levar essa missão avante. É muito importante que permaneçamos unidos a Deus, por meio do estudo da Bíblia, de uma vida de constante oração e, sobretudo, do nosso testemunho. Cada pessoa, querido irmão, querida irmã, querido amigo, é um missionário. A cada um de nós, Deus deu uma missão.
A Ellen White nos diz que se cada membro da igreja fosse um missionário vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, e todos os povos, e todas as línguas e nações. E a mensagem que Jesus está voltando e de que ele quer salvar deve ser levantada bem alta e deve ser pregada sem nenhum temor. Portanto, querido amigo, levante alto essa bandeira e testemunhe de muitas maneiras práticas, mostrando aquele que nos deu a salvação e prometeu nos levar para o céu. E a todos que o aceitarem como Senhor e Salvador, serão também honrados por essa grande bênção, essa grande recompensa que é a vida eterna no reino de Jesus Cristo. Vamos, portanto, trabalhar juntos. Vamos finalizar a missão que Deus nos concedeu, por meio da sua sabedoria e força. Pela graça de Deus, que todos sejamos missionários e que todos possamos nos envolver nessa obra mundial, seja perto da nossa casa, na vizinhança, no nosso trabalho, na academia onde fazemos ginástica, lá na piscina, no shopping center, aonde nós estivermos comendo uma pizza com um amigo, ou passeando no parque com um vizinho, aonde tivermos e onde um coração estiver aberto para ouvir, nós devemos pregar e nós devemos dar o nosso testemunho e mostrar para as pessoas não um conjunto de leis, de regras e de exigências, mas mostrarmos para as pessoas o maravilhoso amor de Jesus, como ele quer nos salvar e como ele quer tornar a nossa vida bem melhor. Que Deus abençoe a mim e que Deus abençoe você, para que, ouvindo essas mensagens nessa semana de oração, a chama do Evangelho possa ser aquecida em nosso coração e nós possamos nos entregar completamente ao Senhor, para sermos guiados pelo Espírito de Deus e cumprirmos essa maravilhosa missão de evangelizar o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e até amanhã, 7h30, se Deus quiser.